Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 24 de agosto de 2013. Estamos juntos há 447 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 7 do livro de Juízes. Neste capítulo nós lemos a continuação da história de Gideão, o quinto juiz narrado no livro dos Juízes. Uma época em que Deus está disciplinando o seu povo e ao mesmo tempo permitindo que o seu povo tenha experiência do livramento que só Deus pode dar nas guerras. É essa perspectiva que o livro nos dá lá no capítulo 3, quando nos mostra que, embora Josué tenha introduzido o povo na terra de Canaã e delegado às tribos que receberam suas porções de território a missão de terminar a conquista, o fato de essas tribos não terem terminado a conquista representa sim um pecado delas, uma negligência delas, mas representa também um instrumento que Deus usou para que o povo de Israel aprendesse a importância da obediência aos seus mandamentos e também tivesse sua própria experiência do livramento que Deus dá. Quando o povo desobedecia, Deus usava os inimigos para oprimi-lo. Quando o povo se ligava, percebia que estava em desobediência e por isso sofrendo, clamava ao Senhor, Deus mandava um libertador, e esse libertador muitas vezes tinha a oportunidade de conceder ao povo a experiência de vencer dependendo do poder de Deus. É o que Gideão vai fazer aqui. Ele está num primeiro momento, como vimos ontem, questionando, como ele questiona no verso 13 do capítulo 6. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Para que Israel tenha experiência da vitória com Deus, para que Israel entenda a importância da obediência ao Senhor. O próprio Gideão é chamado a derrubar o altar que o seu pai ergueu para a honra de Baal, e ele faz isso, e depois de pedir a confirmação de Deus, hesitar um pouco, porque aquela experiência que ele estava tendo com Deus não era muito comum nos seus dias, mas Gideão se dispõe para fazer a batalha do Senhor. E aqui no capítulo 7, nós vamos ver como Gideão vai proporcionar a Israel um exemplo de uma vitória memorável. Vitória obtida na dependência do poder de Deus, vitória que só Deus pode explicar. E uma vitória que tem os seus alicerces desenhados a partir do momento em que Gideão é chamado para a obediência. E ele é chamado para destruir os altares idólatras de sua própria família. Nós vemos então no capítulo 7 que Gideão, que já é conhecido aqui como Jerubaal, aquele que contendeu com Baal e destruiu o altar de Baal, se levanta e vai guerrear. Só que ele vai com 32 mil homens. E Deus, que está preocupado em ensinar o povo, diz, não, é gente demais. No verso 2 Deus diz assim, Israel poderia se gloriar contra mim dizendo que a sua própria mão o livrou. Então quem estiver tímido, quem for nervoso, medroso, volta para casa. Dos 32 mil homens voltam 22 mil. Mas ainda ficam 10 mil. E Deus diz, não, desse jeito ainda tem muita gente. Eu quero menos. Então Deus manda que seja feito o teste da água. Todo mundo vai para o rio beber água e dependendo da forma como se bebesse água, seriam selecionados os homens que iriam para a guerra. Ficam apenas 300 homens. E com esses 300 homens, Deus vai dar a vitória para Israel de um jeito que Israel não vai poder dizer que foi por sua própria força ou por seu próprio braço. Mas é difícil, né? Vamos falar a verdade. Você tinha 32 mil e de repente fica só com 300 e Deus está falando confia em mim, não é brinquedo. E aí então Deus tem misericórdia de Gideão e permite que ele vislumbre o seu poder. Ele manda que Gideão vá até o acampamento do inimigo com um moço seu e lá ele tem a visão de, ele vê, não é, um inimigo comentando com o outro a respeito de um sonho e a própria interpretação do inimigo a respeito daquele sonho era que o Deus de Israel havia já decidido a batalha. Os midianitas seriam entregues nas mãos dos israelitas. Encorajado por isso, então, Gideão propõe, volta para o seu exército e propõe àqueles homens uma estratégia de fazer barulho quebrando vasos, de levantar tochas de fogo e tocar trombetas e gritar espada pelo Senhor e por Gideão, um nome que já estava sendo conhecido no meio dos inimigos. E com esses 300 homens, eles venceram uma multidão que é descrita aqui como gafanhotos que cobriam a terra neste capítulo 7. Muito interessantemente, nós também vemos aqui, no verso 23, que estavam com Gideão os homens das tribos de Naftali, Azer e Manassés, e que ele acabou precisando pedir ajuda da tribo de Efraim para fazer uma segunda parte aqui da batalha. Nós então já percebemos que não há uma grande união entre as 12 tribos. Vai gerar algum desentendimento no capítulo 8, que Gideão vai conseguir
contornar de alguma forma. Mas nós percebemos que, apesar de termos experiências de vitória no meio do povo de Deus, apesar de termos aqui um homem que está procurando levar a sua própria casa e o seu próprio povo à obediência, Israel ainda não caminha coeso, ainda não há unidade. Ainda estamos vendo aqui páginas que clamam pela necessidade de um rei que unifique as 12 tribos em direção ao Senhor e faça Israel novamente ter experiência da vitória por conta da obediência. Mais uma vez nós olhamos para estas páginas lembrando de Davi, que virá posteriormente, mas principalmente do Senhor Jesus, o rei que nos liderará em triunfo no último dia. Nesta hora, o que podemos dizer? Muitas vezes Deus quer eliminar todos os nossos poderes humanos para deixar claro que a bênção vem dele. Às vezes Deus permite que cheguemos ao fundo do poço, para então Ele mostrar que quem vai nos tirar de lá é Ele e não nós mesmos com nossas próprias estruturas ou com nossos próprios recursos. Se você estiver numa situação como essa, aprenda que o Senhor Deus é poderoso para socorrer você. Você não precisa dos recursos que você acha que precisa, você precisa de Deus. E quando Deus esvaziou Gideão, foi então que Gideão esteve mais poderoso do que jamais estaria, porque ele dependia unicamente do poder do Senhor. Se você estiver com dificuldade para crer nisso, vá com Gideão até a tenda do inimigo e perceba que todo o universo já está aos pés do Senhor Jesus Cristo. E descansado nessa promessa que já está se cumprindo e se cumprirá de maneira definitiva no último dia, entenda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é uma grande experiência de vitória que Israel aprendeu e que nós também precisamos aprender. Isaías vai citar isso quando vai falar de Jesus, lá no seu texto do capítulo 9, quando ele vai falar da batalha do dia dos midianitas. E é interessante então que lá naquele dia Deus pelejará pelo seu povo, não é? Quando Isaías, prevendo isso, fala do Messias que viria a pelejar pelo seu povo. É o capítulo 9, o reinado do príncipe da paz. No verso 4 nós vemos a menção do dia dos midianitas. A ideia de que Jesus vai quebrar o jugo dos nossos inimigos, como foi feito no dia dos midianitas. Jesus vai vencer aqueles que nos oprimem, sem que nós tomemos qualquer atitude, qualquer participação na batalha. Como Gideão venceu pelo poder unicamente do Senhor, todas as coisas que nos pesam sobre os ombros foram quebradas pelo Senhor Jesus por ação única e exclusiva de Deus. É nele que nós devemos confiar, é dele que nós devemos depender. Que essa lição aqueça o nosso coração e nos prepare em expectativa para prosseguirmos aprendendo no livro de Juízes tantas outras preciosas lições. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela vitória que só o Senhor pode nos dar. Que foi o Senhor quem deu a Israel nos dias de Gideão e o Senhor quem deu a cada um de nós através do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por isso. Ajuda-nos a aprender com Gideão, a confiar nesta vitória e a termos a certeza no nosso coração de que o Senhor peleja por seu povo. Ajuda-nos nisso e leva, ó Deus, o nosso coração cada dia mais aos pés do Senhor Jesus, o nosso Rei que nos conduz em triunfo e em vitória. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Bom estudo para você, boa leitura e até amanhã na igreja, se Deus quiser.